Olá, seja bem-vindo de volta ao Fé na Estrada. Estamos nos aproximando do término desta série de reflexões sobre a lei do Senhor, os 10 mandamentos, falando agora sobre o nono, o penúltimo mandamento, que diz em Êxodo, capítulo 20, versículo 16, não darás falso testemunho contra o teu próximo. O que isso significa e o que isso representa para a nossa cultura? Bem, nós já falamos num estudo anterior sobre a cultura do jeitinho brasileiro, né, que anda lado a lado com a cultura do engano. Querendo ou não, nós estamos cercados de engano, cercados de mentira por todo lado. Estamos, nesse momento, em pleno período eleitoral, os nossos candidatos políticos fazendo toda sorte de promessas para conquistar os nossos votos, e a impressão que dá é que vence a eleição quem mentir mais e quem mentir melhor. Isso porque o histórico comprova que o que os nossos políticos prometem nesse momento do ano, muito dificilmente será colocado em prática mais tarde. Mas o que nós vemos no cenário político não é exclusivo dele. Olhe para a propaganda, olhe para a mídia. Eu me lembro de um telejornal na minha infância, onde um dos âncoras, um dos apresentadores, ele começava a transmissão dizendo: eu aumento, mas não invento. Ou seja, o papel da mídia não é tanto de nos contar a verdade, nem tampouco de inventar fatos, mas de distorcer um pouquinho a versão dos fatos para torná-la um pouquinho mais atraente, mais vendável, comerciável, não só no telejornal, na mídia televisiva, na própria propaganda. Vende mais quem consegue mentir mais e mentir melhor sobre o seu produto. Ou nenhum de nós jamais foi frustrado com a promessa de uma propaganda de comercial, que nós teremos aquele celular, aquela internet com aquela taxa de transmissão que, mal sabíamos nós naquelas entrelinhas do contrato, prometia X, mas só nos deu 10% de X, uma fração do que foi prometido. Então também vemos como o engano está presente na propaganda, no comércio, na mídia, mas não só fora de nós e longe de nós. É só entrar na internet, nas redes sociais, e veremos que ali temos muita facilidade de distorcer a verdade sobre nós mesmos. Mentir um pouquinho sobre sua aparência, sua idade para parecer um pouquinho mais bonito, mais velho, mais interessante, para chamar a atenção das pessoas que estão no mundo virtual. O que as pessoas fazem nas redes sociais, o que as pessoas fazem no dia a dia, no trabalho, mentindo nos seus currículos para conseguir aquele emprego, aquela promoção, chamar a atenção de um supervisor. Nós estamos inseridos até o pescoço numa cultura de engano, de mentira. E por isso mesmo temos que voltar a ouvir as palavras de Êxodo 20, versículo 16. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. O que este mandamento denuncia? Bem, já vimos toda essa cultura de engano, mas o que ele está nos ensinando de positivo? Bem, está mostrando várias coisas. Primeiro, está falando da importância da própria verdade. O Senhor que nos deu estas leis é o Senhor da verdade. A sua palavra é verdadeira. Portanto, o seu povo deve se importar com a verdade também, não só em defender a verdade sobre Deus, em falar a verdade sobre Deus, mas a prezar a verdade entre nós. Já vimos como a lei é uma janela para o caráter verdadeiro de Deus, que honra a sua verdade, mas também é um mapa para nos conduzir num caminho verdadeiro, prezando a verdade entre nós. Isso porque não existe sociedade, não existe cultura que se sustente por uma mentira. A base de todo relacionamento, seja no casamento, na família, no trabalho, na sociedade, é a confiança. E não podemos confiar em pessoas que não nos falam a verdade. Afinal de contas, o casal que sobe para o altar quer saber se o voto que está ouvindo do cônjuge é verdadeiro ou não. Ficará lá, estará com ele ou com ela até que a morte os separe? Se não podemos confiar nesta verdade, não podemos confiar em nenhuma outra verdade que as pessoas nos contem. A base de toda a sociedade humana é a confiança na verdade. A verdade é importante porque Deus a preza, Ele é um Deus da verdade,
E Ele nos pede a honrar a verdade entre nós com as nossas palavras. Mas há algo mais aqui neste texto. Diz, não darás falso testemunho contra o teu próximo. O texto não está falando apenas da importância da verdade e de palavras verdadeiras, mas do nosso cuidado com o nome e a reputação do próximo. O que fazemos com as nossas palavras? Palavras têm peso, né? Podem erguer alguém ou derrubar esta pessoa, podem arruiná-la ou refazê-la. Um belo elogio ou uma crítica mal feita podem mudar radicalmente a disposição, a atitude de uma pessoa. Então, estamos vendo o cuidado que o mandamento nos mostra com a verdade de Deus, a verdade nas nossas palavras e como tratamos o nome e a reputação das pessoas ao nosso redor. Fica claro, então, o que o mandamento está proibindo. Está proibindo, sim, o perjúrio, né? O voto falso, o falso testemunho, o julgamento mal feito das pessoas. Está denunciando o que fazemos todo dia, esticando a verdade, né? Pensando o pior das pessoas por causa de uma fofoca, uma notícia parcial, né? Saiba que em todo caso, né, em todo relato que você ouvir, você terá a versão de um lado, a versão do outro e a verdade no meio, que é algo intermediário entre o que um disse da situação e o que o outro disse, né? Mas nós costumeiramente tomamos partido, pensamos o pior das pessoas, torcemos as palavras uns dos outros, né? Nós pensamos na pior interpretação possível, fazemos o pior juízo possível da situação, das pessoas ao nosso redor e acabamos difamando, caluniando, causando mal, prejuízo uns aos outros por conta de um testemunho mal dado, uma meia-verdade, uma verdade distorcida, um falso testemunho, um falso julgamento, né? Isso só para início de conversa, tá, gente? Porque o mandamento também condena a fala maldosa, a fala injuriosa, nos mostra que devemos ter cuidado, não só com os nossos votos, as nossas promessas, a palavra do crente tem que ser sim, sim e não, não, mas até o cuidado que temos com o nome das pessoas, como falamos delas, o que falamos delas. Tudo isso está envolvido aqui no 9º mandamento. Então, o que o mandamento encoraja? Já vimos o que ele nos ensina, o que ele proíbe, o que ele nos encoraja a fazer? Bem, certamente nos encoraja a falar a verdade sobre Deus. Começamos por aí. A verdade é importante porque Deus é o Deus da verdade. Ele honra a verdade, Ele preza a verdade. Então começa com evangelismo, falando a verdade sobre Deus, sobre o pecador, sobre o pecado, sobre o juízo, salvação, sobre o evangelho, sobre Cristo para as pessoas. Não omitir delas a verdade, não esconder delas a verdade, mas falar a verdade como um ato de amor, um ato mais amoroso do que pregar o evangelho para alguém que não o conhece, ou lembrar o evangelho para aqueles que já o conhecem, mas cujo comportamento está se desviando dele. Então começa com falar a verdade sobre Deus, a respeito de Deus, na presença dele, uns aos outros. Mas isso segue para o quê? Isso segue para a importância de falar a verdade em amor uns para os outros, né? E aí vem novamente a necessidade de equilíbrio nessa questão, né? Alguns que querem omitir a verdade por um gesto de amor. Ah, não quero incomodar, não quero me indispor com a pessoa, mas falar a verdade é um gesto de amor. A correção, a instrução, a disciplina de um filho, né, a admoestação, a exortação de um cônjuge, marido, esposa, de um parente, de um amigo, de um irmão na igreja. Quem ama, fala a verdade, mas quem ama, fala a verdade em amor. Há um outro excesso aí que devemos evitar, que é falar a verdade na hora da raiva, do cansaço, né? É o que chamamos de sincericídio, é a morte pela sinceridade. Falar a verdade, jogar a verdade na cara das pessoas para arruiná-las, para provocá-las, para fazê-las mal, né? Então, o que o mandamento está promovendo aqui é falar a verdade em amor, por amor às pessoas. E não só falar a verdade às pessoas, mas sobre elas. Então, quando ouvirmos o relato de alguém, um relato injurioso, um relato parcial, perguntar, isso é verdade? Fulano, você já foi
apurar esse relato, essa notícia com a pessoa envolvida, né? Ouvimos um caso na igreja e você não sabe o que aconteceu, fulano está indisposto com fulana, isso é verdade. A pessoa já foi lá tratar com ela, já foi conversar, porque senão nós estamos apenas promovendo a perpetuação da fofoca, da injúria, da calúnia, da difamação. É o nome das pessoas que está em jogo, é a reputação delas. Temos que ter cuidado com isso, né? Amando o próximo, falando a verdade em amor e falando sobre o próximo de maneira verdadeira e amorosa. Mas assim como as nossas palavras podem nos arruinar, podem nos fazer mal e fazer mal aos outros, por meio das nossas palavras também que podemos restaurar relacionamentos, né? Então, falar a verdade em amor pode significar um pedido de perdão, uma confissão, um arrependimento. Se pelas nossas palavras tropeçamos, né? E Tiago nos diz lá que quem consegue dominar a língua consegue dominar o corpo todo, né? Bem, se não temos sido contidos, se não temos tido domínio próprio com a nossa língua, confessemos isso. Se pela língua caímos e tropeçamos, pela língua podemos ser restaurados, confessando os nossos pecados perante o Senhor, confessando os nossos erros uns perante os outros, pedindo perdão, o que é muito mais difícil e custoso do que pedir desculpas. Estamos mais acostumados a justificar os nossos erros do que pedir perdão por eles. Quando somos confrontados, mas você não entendeu, não foi bem assim, mas eu estava cansado. Não, a Bíblia não nos chama a justificar os nossos erros e pecados, mas a confessá-los uns aos outros para que recebamos perdão e sejamos curados. Então, novamente, nos vemos devedores do mandamento, devedores da lei, tropeçamos de diversas maneiras no que diz respeito ao cuidado com a verdade sobre Deus. Quem nunca se omitiu na evangelização, quem nunca deixou de falar a verdade a um perdido por medo, por vergonha, né? Ou quem já se excedeu ao falar a verdade sobre o outro de uma maneira injuriosa, indelicada, maldosa. Todos nós ficamos aquém do mandamento. Todos nós precisamos do perdão do Senhor Jesus Cristo e do seu poder, para que sejamos um povo verdadeiro, verdadeiro no nosso testemunho e amoroso ao compartilhar a verdade uns com os outros, uns sobre os outros. O Senhor é o Senhor da verdade. Ele nos chama pela sua graça a sermos um povo que ama a verdade, fala a verdade e preza a verdade em amor.